Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos explicar que ser bruxa, se tornar uma bruxa, é um processo de transformação e não apenas um aprendizado. Vamos ver? É importante que as pessoas entendam que se tornar uma bruxa não é sobre aprendizado, não é sobre aprender a decorar fórmulas, quais são os feitiços, quais são as ervas, quais são os cristais. Isso é apenas técnica. A gente também aprende essa parte, mas se tornar uma bruxa é sobre você se transformar. E não existe uma transformação num setor. É aquela coisa, não, vou cuidar da parte afetiva, vou cuidar da parte profissional, vou cuidar da parte da saúde, do físico, do material, enfim. Não existem esses compartimentos. Quando a gente fala em uma transformação, uma evolução, a gente está falando sobre um aspecto sistêmico. Não existe você se transformar só sobre um aspecto. Quando você tem só o aprendizado, você está cuidando do aspecto intelectual, você está se informando. É importante? É importante, mas isso não transforma ninguém em bruxa, do mesmo jeito que ficar meditando ou usando ervas de poder ou fazendo alguma coisa, você só está acessando informações, acessando conteúdos, acessando níveis de consciência para os quais você ainda não está preparado. Ken Wilber, que eu não vou dizer psicólogo, porque na formação dele não é psicólogo, mas ele escreveu grandes conteúdos que podem ser categorizados como psicologia. Ele descobriu que a gente tem níveis de consciência e que a gente precisa preencher vários níveis de consciência para passar de fase. Então você tem que ter uma evolução emocional, psicológica, física, mental, espiritual. Se você pulou etapas, se você pulou fases, se você só se dedicou a alguma coisa, isso, inclusive ele faz menção de que ele é budista e ele fala que ele já viu monges que se dedicam, que vão para o Everest, vão para sei lá onde, para o Tibete e ficam meditando a vida toda, que eles acabam desenvolvendo esquizofrenia. Como também você pode desenvolver esquizofrenia usando uma erva de poder, ou como você pode cuidando só de uma área. Você vai ter acesso a um estágio evolutivo, você vai acessar um aspecto de um estágio evolutivo que você ainda não está pronto para acessar. Então, a pessoa às vezes vem, inclusive as pessoas que são já diagnosticadas com alguma questão assim, às vezes já tiveram esse tipo de experiência em outras vidas. Existe um perigo de você evoluir sem ser sistemicamente. Quando você vai criando distorções, você faz uma leitura equivocada da experiência que você vai ter. Não, eu não sou materialista, eu não quero cuidar, a matéria é vil, essa não é uma visão da bruxaria, tá? A matéria é vil, a matéria não presta, a gente está aqui para sofrer mesmo, que na verdade o importante é transcender e ir para o plano espiritual, tá? A gente está aqui na matéria, você tem um corpo físico, você tem emoções, você tem sentimentos, você tem aspectos psicológicos, você tem bloqueios, você tem traumas, você tem preconceitos, não adianta você evoluir espiritualmente se você não estiver trabalhando todas as áreas. Você pode não ter a sabedoria para lidar com aquela evolução, você pode desenvolver dons sem ter condições de estar administrando. E quando eu falo administrando, as pessoas falam assim, não, eu quero ter poder, como se você fosse capaz de ter controle sobre si mesma para poder estar lidando com aquele poder. E às vezes você consegue desenvolver. Eu já tive muitos casos de alunos que desenvolveram grande potencial e que fraquejaram no momento em que elas tinham que vencer um grande desafio, e aí fica tudo distorcido. Tudo fica distorcido. Então aquele dom que podia ser uma dádiva se torna uma maldição. Aquele dom começa a ser usado negativamente. As pessoas não entendem, as pessoas têm uma ideia de que
alguém aparece e fala assim, não, eu sou má, eu vou fazer umas maldades, eu sou assim. Não, gente, a maldade, ela é decorrente da fraqueza. Então, quando você está diante, você está se desenvolvendo, você tem sonhos premonitórios, você tem dons de cura, você tem capacidades mediúnicas, você consegue pressentir a energia das pessoas, você está lá, assim, a gente fala assim, nossa, essa daqui vai ser uma bruxa. Mas daí você tem um dilema, uma questão pessoal, uma questão familiar, uma questão emocional, um trauma de infância, que você precisa trabalhar, trazer à tona e trazer à luz. Não é fingir que não aconteceu, eu perdoei, eu relevei. Não, gente. Você tem que entender o que aquilo aconteceu e transcender aquilo. Transcender, tomar atitudes na sua vida que remetam a essa transcendência. Sempre vai ser aquilo que vai ser o mais difícil para você. Nunca é a molezinha. Sempre vai ser para cada um aquilo que, digamos assim, ela gostaria de fugir. E aí, quando ela vence, ela se torna dona de si e ela tem possibilidade de administrar, gerir os seus dons. Ou esse aspecto negativo, que pior ainda, agora por estar sendo consciente, ele começa a trazer, ele domina a ação. Então, aquilo que era um dom de cura, você vai distorcer, você vai tornar prejudicar as pessoas com o mesmo potencial que você tinha para curar. Você vai usar, e não é que você está usando assim, nossa, que vontade de fazer uma maldade. Não, gente, você vai estar naquele momento de raiva, naquele momento que aquela feridinha que você não trabalhou for atingida, né? Você não tem domínio. Você não tem domínio de si. Vai reagir infantilmente, vai ficar remoendo questões de infância e não assumir a sua posição de adulta e para que eu tenho todos esses dons, para que eu tenho essa capacidade e no que eu vou ser útil no mundo. Não, tem que ficar remoendo lá aquele passado, aquilo você vai se sentindo vitimizada, vai se sentindo fragilizada, vai assim, não, aconteceu comigo, meu Deus. Gente, não existe ser humano que não tenha alguma história triste para contar. Mas você pode ficar paralisado naquela situação, você pode transcender aquela situação. E isso é uma das coisas que a gente fala, quando a gente faz um treinamento no nosso sistema, sem esse trabalho não adianta desenvolver os dons, não adianta desenvolver o poder. Você não fica dona desse poder. Entenda que muita gente às vezes já até vem com alguma capacidade, é aquela coisa, a pessoa eu já tenho sonhos premonitórios, eu tenho evidência, quando eu jogo tarô, eu vejo as coisas, eu falo assim, tá gente, uma coisa é você trazer um dom, outra coisa é como ser bruxa. Não se esqueçam que a palavra bruxa no inglês, ela vem de wise também, que significa sábia. Então, você tem que não só ter o poder, mas também ter a sabedoria. E isso que é a parte pior, porque você só se torna bruxa de verdade, não é pelo poder que você tenha. Você só torna bruxa de verdade quando você lidou com as suas sombras, você transcendeu, você passou de fase. Existe níveis, né? Que o Weber fala que existem níveis muito elementares em que a pessoa ela tem uma espécie de crendice, né? E ela atribui, que é o que eu vejo muitas pessoas, poder às coisas, né? É aquela coisa, eu vou acender a vela cor-de-rosa porque é a vela cor-de-rosa que tem o poder. Eu vou chamar tal divindade porque essa divindade vai resolver a minha vida. Esse nível, ele é muito elementar. E vai ter um outro nível que sim, aí sim é evoluído, que já passou pelo aspecto de desenvolvimento intelectual, pela disciplina, pelo trabalho, pelo envolvimento emocional, que já passou por algumas outras etapas, que retoma o aspecto mágico, retoma a espiritualidade, mas agora num nível transcendente, num nível em que você percebe a sua inserção no coletivo. Quando você está só no individual,
você não tem necessidade do para que você precisa ser bruxa. Entenda que ser bruxa não é só você se vestir de preto, ter uma pentagrama gigante, e, pelo contrário, você pode se tornar uma pessoa que vai usar negativamente seus dons. Negativamente porque eles estão fora de controle. Na verdade, é o pior desafio, porque a pessoa, quando ela tem aquilo que pode ser construtivo e ela não está no nível de usar aquela habilidade, ela não vai conseguir ser construtiva. Entenda que você pode causar grandes males pensando que está ajudando, tá? É aquela coisa, quantas mães às vezes estão poupando os filhos e estão criando filhos que são mimados, né? Eu estou dando esse exemplo, mas porque a gente não está vindo à tona algum exemplo mais bruxal. Mas a pessoa tem coisas que ela pode estar fazendo que ao invés de serem construtivas, são destrutivas. E isso não fazendo conscientemente por maldade, digamos assim. Né? Então, sim, é um desafio, é importante que cada um tenha o seu desenvolvimento, esse desenvolvimento vai no ritmo de cada um, esse desenvolvimento precisa ter uma isenção de percepção, porque, sim, as pessoas podem fazer esse desenvolvimento sozinhas, mas é muito difícil você ter essa isenção para você poder fazer o julgamento se você está tendo realmente se você está trabalhando realmente seus desafios, né? Porque a gente foge, racionalmente a gente foge desses desafios, né? E aí os desafios eles forçam, eles aparecem, e quer queira, quer não, circunstâncias da vida vão forçar, e às vezes de forma traumática. Um treinamento, ele não vai forçar a sua evolução, não vai pular etapas. O treinamento, ele busca, né, seguir no seu ritmo. Ele vai ter momentos em que exista uma pausa, momentos em que exista um desaceleramento, momentos mais em que você vai entender a marcha e seguir em frente, né? Mas é muito importante que quando você vislumbre aquilo que é o grande desafio, que você não fraqueje, não arregue, né? Porque é importante que as pessoas, sabe, todo o esforço. Eu tenho muita pena quando eu vejo que a pessoa em vias de ser iniciada, ela volta atrás, né? Quando ela percebe que não anda enquanto não superar determinado aspecto. Ser bruxa é assim. Vale a pena? Lógico que vale. Evolução, gente. A gente não escapa de evoluir. A gente vai evoluir por bem ou por mal. As forças da vida te impelem para a evolução. Estão gostando dos nossos vídeos? Não esquece de deixar o seu like, fazer um comentário, uma sugestão de pauta, certo? A gente está aqui toda semana, tá bom? Até mais!